A Divina Comédia, Dante Alighieri. Inferno, canto 26. Alegre-se, ó Florença, em sua fama cada vez maior. Você abre suas asas sobre a terra e o mar, e nas profundezas do inferno o seu nome se espalha. 5 cidadãos seus foram encontrados por mim entre os ladrões, e cresceu a minha vergonha. Por causa deles, você não alcançará nenhuma glória. Mas se é pela manhã que os sonhos são verdadeiros, então pouco tempo passará antes que você sofra a condenação que tramam contra você em prato. E se ela já vem, não seria sem tempo, e que aconteça logo, já que deve ser. Quanto mais velho eu estiver, mais pesado será para mim. Partindo de lá, meu guia começou a escalar as mesmas rochas pelas quais tínhamos descido algum tempo atrás, e me puxou atrás dele. Seguimos em nosso caminho solitário, entre as rochas irregulares do penhasco. Sem as mãos para ajudar, não seria possível subir. Eu entristeci e agora entristeço novamente, relembrando o que passou diante dos meus olhos. Mais do que tudo, ali contive meu gênio, e seja minha razão sempre liderada pela virtude. Pois a minha boa estrela, ou coisa mais sagrada, presenteou-me com o bem, do qual não posso me desviar. Assim como o camponês que descansa na colina, na época do ano em que aquele que dá a luz à terra deixa seu rosto a todos mais visível, e quando chegam os mosquitos ao cair da noite, vê os vagalumes piscando lá embaixo no vale, onde ele porventura tem um campo e um vinhedo. Assim eu vi muitas chamas resplandecentes ao longo de toda a planície da 8ª Bolgia, quando finalmente consegui vê-la por inteiro. E como aquele a quem os ursos vingaram, viu subir da terra a carruagem de Elias, e seus cavalos empinando em direção ao céu, e não pôde mais segui-lo com seus olhos, pois tudo se tornou uma única chama, que como uma nuvem varreu os céus. No fundo da garganta do vale, do mesmo modo, as chamas esvoaçavam carregando algo que não se via. Sim, um pecador era arrebatado em cada chama. Para vê-la bem, da ponte eu olhei para baixo. E se eu não tivesse me apoiado em um rochedo, eu teria caído, atraído por alguma força invisível. Meu guia, me vendo tão perdido em pensamentos, disse-me: em cada chama há um espírito, e cada um é vestido pela chama que lhe cabe. Ó mestre, eu respondi. Ao ouvi-lo agora, eu tive certeza, mas antes eu já sabia o que realmente eram e já ia fazer uma pergunta. Diga-me, quem está naquela chama que lá se eleva, dividida, como se ascendesse da pira, que Eteócles compartilhou com seu irmão? Ele me respondeu: dentro daquela chama, Ulisses e Diomedes compartilham sua punição. Eles que em vida foram como um só em sua ira, e envoltos em suas chamas, agora se arrependem da emboscada do cavalo que abriu a porta, que deu passagem à nobre semente dos romanos. Eles também lamentam a astúcia de morte que fez Deidamia chorar por Aquiles, e ainda sofrem a ferida de vingança pelo Paládio. Mestre, eu peço fervorosamente, eu disse, se a partir dessas chamas eles ainda puderem falar, dê-me ouvidos, eu imploro 1000 vezes. Não recuso o meu pedido, eu imploro, faça com que o fogo partido venha até aqui, pois desejo ansiosamente falar com eles. E ele: suas preces são dignas de louvor, por isso concederei o que você deseja, mas tenha cuidado e contenha sua língua. Eu sei o que você quer saber. Deixe-me falar, pois eles, talvez,
ouviriam com desprezo se você falasse com eles, visto que eram gregos. Assim que a chama chegou bem perto de nós, onde meu guia julgou ser um bom lugar para se fazer ouvir e conjurá-los a responder. Ó, vocês dois que estão juntos no mesmo fogo, se o que eu fiz merecer sua garantia, e se muito ou pouco estiverem em dívida comigo, pelos grandes versos que escrevi em vida, não se afastem, mas que um de vocês diga a ele onde se perdeu e finalmente encontrou a morte. A crista maior daquela chama antiga, murmurando, começou a oscilar e tremer, como uma chama que bruxuleia, angustiada pelo vento. E então ela começou a oscilar para cima e para baixo, como uma língua que se move, e através da chama ouviu-se uma voz que respondeu em nossa direção. Quando me afastei para longe de Circe, que me manteve dominado por um longo ano, próximo à Gaeta que recebeu este nome de Enéas, nem a doçura do amor do meu filho, nem a triste reverência pelo meu velho pai, e nem o amor que eu devia a Penélope para fazê-la feliz, poderiam extinguir aquele ardor dentro de mim, uma vontade imensa de conhecer o mundo e todos os vícios e virtudes humanas. Então lancei-me àquele mar revolto e aberto, com apenas um navio e uma pequena tripulação, aqueles que nunca me abandonaram. E eu vi toda a orla marítima em ambas as mãos. Cheguei até a Espanha e vi Marrocos e a ilha da Sardenha, e todas as praias banhadas por essas águas. Eu e meus camaradas envelhecemos com o tempo, lentamente, antes de chegarmos ao estreito onde se erguiam os antigos pilares de Hércules, para sinalizar aos homens que não deveriam avançar. E Sevilha já havia ficado para trás à direita, e a esquerda já havia passado por Ceuta. Então eu disse a eles: ó irmãos, vocês que cruzaram 100.000 perigos até vencermos o oeste, neste curto tempo de vigília que nos resta, antes que nos falhem sentidos e findem nossos dias, não se neguem a ter novas experiências e conhecer novos mundos despovoados além do sol. Considerem de onde receberam a semente da vida. Vocês não nasceram para viver como selvagens, mas para perseguir a justiça e o conhecimento. Meus camaradas foram agitados com tanta ansiedade por este breve discurso que no curso a seguir nenhuma palavra de restrição poderia detê-los. Viramos nossa popa para o lado onde a manhã raiava e fizemos dos remos asas para nosso voo louco, sempre tendendo à esquerda, enquanto a nau avançava. Já víamos à noite todas as estrelas do outro polo, e sobre a planície daquele novo oceano, nossos céus familiares foram perdidos de vista. 5 vezes a face da lua se acendeu, e novamente 5 vezes se apagou, desde que iniciamos a navegar no poderoso mar. Quando diante de nós ergueu-se uma montanha, muito escura à distância, e ela me parecia mais alta do que qualquer outra que eu já tinha visto. Nós nos alegramos, mas logo entramos em desespero, pois veio uma grande onda no mundo recém-descoberto e martelou em nosso navio contra sua proa. 3 vezes aquelas águas nos fizeram girar, na 4ª vez a nossa popa se ergueu, e conforme agradou a outro, a proa mergulhou fundo. E então, acima de nós, o oceano novamente se fechou. Tudo bem, gente? Eu amo esse canto 26 da Divina Comédia. Aqui nós temos
os dois poetas continuando o caminho pelo Malebolge. Virgílio e Dante estão no oitavo círculo, o círculo dos fraudulentos. E hoje, no canto 26, eles estão na oitava bolgia, conselheiros do mal. Já passamos por todos esses vales aqui, nessas bolgias, essas valas. Primeira bolgia, sedutores e exploradores. A segunda, bajuladores e manipuladores. A terceira, simoníacos. A quarta, adivinhadores. A quinta, corruptos e trapaceiros. A sexta, hipócritas. A sétima, ladrões. E hoje, a oitava, conselheiros do mal. Nós vamos acompanhar então aqui por dois cantos. No canto 26, o canto de hoje, e no canto 27, dois cantos que o Dante dedica à oitava bolgia, onde estão os conselheiros do mal. E hoje aqui aparece um personagem da Ilíada de Homero, Ulisses. Além de que esse canto aqui, ele está repleto, né, de referências à literatura grega. O Malebolge, esses cantos, eles passam por 13 cantos da Divina Comédia, né? Ou melhor, essas valas, o Malebolge, o oitavo círculo, Dante dedica 13 cantos, do 18 ao 30. Nós estamos no 26. Ainda estamos caminhando, né, por este vale aqui, por essa bolgia, né, por essas bolgias, onde estão esses pecadores aí, passando por tanto sofrimento, né? O Dante introduz com uma ironia contra Florença. Então ele diz: alegre-se, ó Florença, em sua fama cada vez maior. Você abre suas asas sobre a terra e o mar, e nas profundezas do inferno seu nome se espalha. Então ele está aqui ironizando, né? Olha a sua fama aqui. 5 cidadãos meus foram encontrados, 5 cidadãos seus foram encontrados por mim entre os ladrões. E isso aconteceu no canto passado, canto 25, né? Ele encontra cidadãos lá de Florença que eram ladrões, né? Lembrando, aqueles que foram metamorfoseados, o Agnello Brunelleschi, o Buoso degli Abati, o Puccio Sciancato dei Galigai, o Cianfa Donati, que era parente da esposa de Dante, e o Francesco Cavalcanti. 5 cidadãos foram encontrados, um dos mais importantes aí, cidadãos importantes de Florença, né, pertenciam a esses partidos políticos, guelfos negros, estavam lá queimando, né, transformados em serpentes, metamorfoseando ali na bolgia sétima, né, dos ladrões. E o Dante fala, né, e cresceu minha vergonha por encontrar esses cidadãos de Florença ali. Por causa deles, você não alcançará nenhuma glória, Florença. Então, a própria Florença aqui, gente, ela é um protótipo também de lugar de pecado, né? Então, é como se ela é personificada aqui como um lugar de pecados. E os representantes, né, os cidadãos, estão ali queimando no inferno. Aí ele diz, né, mas se é pela manhã que os sonhos são verdadeiros, aqui é uma teoria, uma crença generalizada de que os sonhos mais verdadeiros eram os que vinham na parte da manhã, pouco antes de despertar. Aqueles últimos sonhos, que são os que a gente lembra, eles seriam sonhos verdadeiros. Lá no Purgatório, canto 9, verso 13, isso vai voltar também, essa referência aos sonhos da manhã. O sonho é o pressentimento de Dante sobre o que vai acontecer com Florença. Então Dante diz, olha, se é pela manhã que os sonhos são verdadeiros, conforme a crença generalizada no período, então pouco tempo passará antes que você sofra, Florença, né? A condenação que tramam contra você em Prato. Né? Muitos guelfos serão despejados, exilados da cidade, né? Guelfos brancos, inclusive o Dante. Lembrando que aqui em Prato, que era uma pequena cidade vizinha, sob a grande influência de Florença e um tanto oprimida por ela. Então, ali os guelfos se reuniam, os guelfos negros,
para atacarem a cidade que estava em poder dos guelfos brancos. 1300 é o tempo do poema. Dante vai falar que nós sabemos, né, que o exílio acontece em 1301, 1302, então está próximo, né, esse exílio. Então Dante diz: então pouco tempo passará antes que você sofra a condenação, que tramam contra você em prato. Estamos em 1300, 1300 e pouco será o exílio, né, muitos brancos, guelfos brancos, inclusive eu, né, o Dante, serão expulsos. E se ela já vem, não seria sem tempo, né, se a condenação já vem. E que aconteça logo, já que deve ser. Exílio, sofrimento e morte. Já que tem que acontecer, então que venha logo o sofrimento. Quanto mais velho eu estiver, mais pesado será para mim. Que triste, né? O Dante pressente, já ouviu isso do Farinata e de tantos outros, que esse exílio está próximo, que ele vai sofrer muito, então ele fala que vem então rápido. Isso aqui, 1300, o tempo do poema. O Dante escreve entre 1305 e 1309, o inferno. Ele está no exílio. E o exílio acontece em 1301, 1302, que ele estava lá em Roma, conversando com Bonifácio VIII, e Bonifácio VIII manda o Carlos de Valois, um grupo de cavaleiros negros, invadem Florença e dispersam os cavaleiros brancos, os guelfos brancos, e Dante não pode nem voltar na cidade, né, senão ele seria queimado. Então Dante fala que aconteça rápido então esse exílio, já que tem que acontecer. Então essa é a introdução, o preâmbulo desse canto, magnífico. Temos uma primeira cena que é Dante e Virgílio aqui observando a oitava bougia, observando ali essas chamas bruxuleantes, andando aí como vagalumes no campo, né? Partindo de lá, meu guia começou a escalar as mesmas rochas pelas quais tínhamos descido. Então, no inferno 24, verso 69, 79, nós temos ali o Dante e o Virgílio escalando a ponte que beirava a oitava bougia. Lembrando que o canto 24 é a sétima bougia dos ladrões. Então eles passavam pelo beiral da oitava para descer na sétima. Então o verso 79 diz: em seguida descemos da cabeça da ponte, onde é feita sua junção com a oitava margem. Verso 80, 81, e abaixo de mim abria-se a amplitude da bougia. Então o Dante fala, olha, seguimos, meu mestre começou a escalar as mesmas rochas pelas quais tínhamos descido para a sétima, as rochas que beiravam a oitava bougia. Então ele faz referência àquilo que aconteceu lá no canto 24, quando eles foram para a sétima bougia, passando perto da oitava. Algum tempo atrás, e me puxou atrás dele. Seguimos em nosso caminho solitário, entre as rochas irregulares do penhasco. Então eles atravessam a barreira entre a sétima e a oitava bougia, para poderem ver o que está acontecendo ali na oitava. Sem as mãos para ajudar, não seria possível subir. Eu entristeci e agora entristeço novamente, relembrando o que passou diante dos meus olhos. Então ele está no presente, entre 1305 a 1309, compondo o primeiro canto, o inferno da Divina Comédia. Então ele fala, eu entristeci naquele dia, lá em 1300, lá no inferno, e entristeço-me agora no presente do texto, quando eu estou escrevendo e lembrando o que aconteceu. Mais do que tudo ali contive meu gênio, e seja minha razão sempre liderada pela virtude. Ele se contém, né, diante de tanto sofrimento. Pois a minha boa estrela, ou coisa mais sagrada, presenteou-me com o bem, do qual não posso me desviar. Dante aqui faz uma referência às afirmações da astrologia, pelas quais ele parece dar crédito. No Inferno 15, verso 55 também, ele falou da importância dessa boa estrela. Mas em uma passagem do Purgatório, canto 16, verso 67, ele tenta estabelecer que, quaisquer que sejam as influências que as estrelas possam exercer sobre nós, nunca podemos, exceto com nosso próprio consentimento, ser influenciados por elas para o mal. Então, assim, as estrelas não predestinam o nosso destino, né? Não predestinam nossa vida para o mal ou para o bem.
Por mais que pareça que em alguns momentos ele dê crédito a esta boa estrela, a astrologia, a influência das estrelas, dos signos em nossa vida. Parece que aqui ele fala, olha, pois minha boa estrela, ou coisa mais sagrada, presenteou-me com o bem. Então, a minha boa estrela sempre foi para o bem, não para o mal. Se é boa, né, não tem como ser do mal. Do qual não posso me desviar, não posso me desviar do bem. Então ele faz essa referência à astrologia, embora no Purgatório, canto 16, verso 67, ele não dá crédito a isso. Então, assim, aparece de vez em quando, né, alguns deslizes de Dante sobre isso, né? Ele era de uma época, né, em que isso estava muito em voga. Ele faz uma comparação muito linda com o camponês, e essas linhas aqui, diz a nota, né, são impregnadas do doce crepúsculo toscano de verão, dão-nos uma lufada de ar fresco entre os horrores do malebouche. Nós estamos atolados aqui, né, nesse sofrimento. Esses 6 versos dão uma lufada de ar fresco. Dante relembra o verão toscano. Olha que bonito. Assim como o camponês que descansa na colina, na época do ano em que aquele que dá a luz à terra, né, o sol, deixa seu rosto a todos mais visível, e quando chegam os mosquitos ao cair da noite, vê os vagalumes piscando lá embaixo no vale, onde ele, o camponês, porventura tem um campo e um vinhedo. O camponês, ao entardecer, né, voltando para casa, onde ele passou ali no campo o dia todo, abrasado pelo sol, trabalhando, à noite ele vê o campo e os vagalumes, né? Olha que bonito. Assim eu vi muitas chamas resplandecentes, diz Dante, ao longo de toda a planície da 8ª Bolgia. Só que essas chamas aqui não eram vagalumes, pareciam, mas não eram, né? Quando finalmente consegui vê-la por inteiro. Então lá de cima, ele vê dessas rochas a 8ª Bolgia. Essas chamas, como vagalumes perambulando pelo campo. Faz uma outra comparação com o profeta Eliseu. E como aquele a quem os ursos vingaram, viu subir da terra a carruagem de Elias, e seus cavalos empinando em direção ao céu, eu não pôde, e não pôde mais segui-los com seus olhos, o Eliseu não pôde mais ver o Elias que foi arrebatado por um carro de fogo, pois tudo se tornou uma única chama, que como uma nuvem varreu os céus. Então aqui nós temos uma referência ao 2º livro dos Reis, capítulo 2, o profeta Eliseu, que viu Elias ser arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo, uma passagem bonita do Antigo Testamento. No caminho para Betel, depois de toda essa passagem, o Eliseu estava andando ali e 43 jovens ou meninos, moleques, começaram a zombar da sua calvície. Ei, careca! Ei, careca! E o que Eliseu faz? Acho horrível essa cena. Eliseu chama, do meio da floresta, ursos que despedaçam os meninos. Gente, essa passagem é horrível, né? Então ele fala, e como aquele a quem os ursos vingaram, Eliseu chamou os ursos para despedaçar os meninos. E ele também, antes disso, né, viu o Elias ser arrebatado num carro de fogo para o céu. Tudo isso ele está preparando para falar das chamas no vale. E ele fala, né, quando Elias foi arrebatado, o Eliseu não pôde mais segui-lo com os olhos, pois tudo se tornou uma única chama que como uma nuvem varreu os céus. Elias foi arrebatado aos céus. Assim, no fundo da garganta do vale, do mesmo modo, as chamas esvoaçavam. Então estavam ali aquelas chamas, né? Carregando algo que não se via. 8ª Bolgia, aqui os conselheiros do mal. Sim, um pecador era arrebatado em cada chama. Aí o Dante está pressente que cada chama é um pecador. Por que Ulisses, né, é conselheiro do mal? Porque ele aconselhou aos gregos fabricarem um cavalo de madeira para enfiar dentro da cidade de Troia à noite, né? E aí os troianos pensaram que aquilo era uma oferenda aos deuses, mas estava cheio de gregos ali dentro, né? E à noite eles saem dali, abrem as portas, os exércitos gregos, né, entram dentro de Troia e queimam a cidade, né? Por isso ele é conselheiro do mal. Ulisses é o astucioso. Nessa viagem de 20 anos de volta para Ítaca, ele vai
ser muito astucioso, né? Ele está sempre ardiloso, planejando, né, algo assim para se safar. Então Dante vê essas chamas também, como Elias, como Eliseu viu o carro de Elias subindo aos céus. Ele diz, um pecador estava, né, era arrebatado em cada chama, né? Estava lá. Sim, um pecador era arrebatado. E aí ele diz, para vê-la bem da ponte eu olhei para baixo. Eles estão ali no alto, né? E se eu não tivesse me apoiado em um rochedo, olhando aí para a oitava bolgia, eu teria caído atraído por alguma força invisível. Meu guia, me vendo tão perdido em pensamentos, disse-me, em cada chama há um espírito, e cada um é vestido pela chama que lhe cabe. Ó mestre, eu respondia, ao ouvi-lo agora, eu tive certeza, mas antes eu já sabia o que realmente eram, e já ia fazer uma pergunta. Então estava realmente sabendo que eram pecadores nas chamas. Eu ia até te perguntar sobre isso. Diga-me, quem está naquela chama que lá se eleva? De uma chama mais alta que todas, né? Ela estava dividida como se acendesse da pira, que Eteócles compartilhou com seu irmão. Outra referência à mitologia grega. Eteócles era filho de Édipo e Jocasta. Ele é irmão gêmeo de Polinices. É o irmão, né? Os dois irmãos mataram um ao outro em uma disputa pelo trono de Tebas, depois da morte de Édipo. Eles foram colocados na mesma pilha funerária, na mesma pilha, né, pira funerária, cuja chama se dividiu em duas. Então eles colocavam fogo ali para queimar os cadáveres. Uma imagem da discórdia que existira entre eles. Só que as chamas se dividiram, olha que interessante, mesmo depois de morto, eles discordavam, né? O Eteócles e o Polinices. Aí o Dante, vendo aquelas chamas, Dante é chique, né? Ele fala, e aquela chama que lá se eleva, está dividida, como aconteceu com a pira, que se dividiu depois da morte dos irmãos Eteócles e Polinices. Faz uma referência grega, fazendo graça para o Virgílio, né? Virgílio respondeu, podemos imaginar aqui uma segunda cena, né? Dentro daquela chama, Ulisses e Diomedes compartilham sua punição. Eles que em vida foram como um só em sua ira. Diomedes e Ulisses são guerreiros da Ilíada. E eles eram muito ligados um ao outro, né? Então, em vários momentos, eles aparecem lutando juntos. Eram unidos na ira e agora estão unidos ali na morte, dentro dessas chamas que se dividem. Aqui o Gustavo Doré fez, mas não está muito nítido, né? Uma imagem aqui do Ulisses e o Diomedes nessa pira. E o Dante e o Virgílio lá em cima do vale, olhando para a oitava bolgia, onde estão os conselheiros do mal. Agora, gente, eles vão começar, eles vão conversar, né? Para tentar saber como que eles foram parar ali. E envoltos em suas chamas, agora se arrependem, continua o Virgílio, da emboscada do cavalo que abriu a porta, que deu passagem à nobre semente dos romanos. Essa passagem conhecida, né? Que Ulisses faz, né, orienta os gregos a fazer um cavalo de madeira. Os dois gregos, então, Ulisses e Diomedes, foram parceiros nos atos de sangue e astúcia durante o cerco de Troia. A semente dos romanos deu passagem, entrou ali para a história. Então eles entram na cidade através desse cavalo, dessa emboscada. Então aqui a nota diz: o truque do cavalo de madeira levou à tomada de Troia, foi incendiada pelos gregos. E Enéas era dos troianos, morava lá no palácio de Príamo. Isso levou Enéas depois a vagar em muitas aventuras. Enéas consegue fugir do palácio, levando Andrômaca e outros personagens. Eles fogem por um túnel que existia no palácio, e por isso que Virgílio fala para Dante, né? Da emboscada do cavalo que abriu a porta, que deu passagem à nobre semente dos romanos. Então o Enéas conseguiu fugir e vai colonizar a Itália, né? Os troianos vão colonizar a Itália. Então ele faz referência a isso. Essa entrada do cavalo em Troia, e depois a destruição de Troia, o Enéas fugindo de Troia, deu passagem à semente dos romanos.
O Enéas vai peregrinar também pelos mares na Eneida para fundar aí a Itália. Ele vai para Cartago, depois para a Itália, que era os etruscos, né, a antiga península etrusca, e ali eles vão fundar a cultura italiana, né, os romanos antigos. Então, quer dizer, essa entrada do cavalo deu passagem para Enéas ir embora e trazer a semente dos romanos. Então, ele está elogiando aqui também, né, essa astúcia do Ulisses. E o Virgílio vai reescrever isso na Eneida. Eles também lamentam a astúcia de morte, que fez Deidamia chorar por Aquiles. E ainda sofrem a ferida de vingança pelo Paládio. Paládio com P maiúsculo aqui, mais referências. Deidamia. Para impedir Aquiles de se juntar à expedição grega, a Troia, sua mãe Tétis o enviou à corte de Licomedes, rei de Ésquiro. Aquiles teve um romance com a princesa Deidamia, e eles tiveram um filho chamado Pirro. Inferno, canto 12, verso 135. Pirro, filho de Aquiles e Deidamia. Mas Ulisses o atraiu para longe de seu refúgio de paz, e dos braços de Deidamia para lutar na guerra. Ulisses, gente, foi um dos que organizou os exércitos para irem para Troia. Então ele visitava as pessoas e visitou os guerreiros, visitou Aquiles e convenceu Aquiles de ir lutar na guerra de Troia para resgatar Helena, esposa de Menelau. Então nós temos o Ulisses bem ardiloso. Então ele fez Deidamia chorar por Aquiles. Deidamia ficou lá em prantos, né? Era esposa de Aquiles. A mãe tentou de tudo para Aquiles não ir para a guerra. E também sofrem a ferida de vingança pelo Paládio. Palladium era uma imagem troiana sagrada de Palas Atenas, que foi roubada também por Ulisses e Diomedes. O Virgílio vai contar isso na Eneida, no canto 2. Então eles estão ali também chorando tudo isso. A astúcia de ter enfiado um cavalo de madeira dentro de Troia, deu passagem isso à semente dos romanos. A astúcia de morte que fez Deidamia chorar por Aquiles. Deidamia ficou viúva já, né? O Aquiles vai morrer lá em Troia. E também o roubo que eles fizeram da estátua, né, de Palas Atenas. Então tudo isso eles estão chorando dentro dessa chama, diz Virgílio. Mestre, eu peço fervorosamente, eu disse. Se a partir dessas chamas eles ainda puderem falar, dê-me ouvidos, eu imploro 1000 vezes. Não recuso o meu pedido, eu imploro. Tá bem assim louco, né, o Dante aqui. Faça com que o fogo partido venha até aqui, pois desejo ansiosamente falar com eles. Dante é curioso, né, da história grega, quer saber dos próprios heróis que estão ali no inferno. Quem não quereria nunca falar com Ulisses, né? E ele, o Virgílio, suas preces são dignas de louvor, por isso concederei o que você deseja. Mas tenha cuidado e contenha sua língua. Eu sei o que você quer saber. Deixe-me falar, pois eles talvez ouviriam com desprezo se você falasse com eles, visto que eram gregos. Gente, aí tem uma nota. Alguns encontram aqui uma alusão à ignorância de Dante da língua grega e da literatura também. Então eles vão rir de você. Se você for conversar com eles, Dante, Ulisses e Diomedes vão tirar sarro em você. No entanto, Virgílio vai se dirigir a eles no dialeto lombardo do italiano. Inferno 27, versos 21, que nós vamos encontrar no outro canto, né, canto 27. O Virgílio vai falar com eles no dialeto lombardo do italiano. E fala para o Dante, né, fique quietinho aí, fala nada não que eles vão rir de você. Assim que a chama chegou bem perto de nós, onde meu guia julgou ser um bom lugar para se ouvir, para se fazer ouvir, e conjurá-los a responder. Ó, vocês dois que estão juntos no mesmo fogo, se o que eu fiz merecer sua garantia, e se muito ou pouco estiverem em dívida comigo, pelos grandes versos que eu escrevi em vida, a Eneida, né? As bucólicas, as geórgicas. Não se afastem, mas que um de vocês diga a ele onde se perdeu, qual foi o fim, né, da vida de vocês, como é que vocês vieram parar aqui na 8ª Bolgia? E finalmente encontrou a morte, onde vocês se perderam, né?
e finalmente encontraram a morte. Aí, gente, vem o longo discurso de Ulisses. Até o final do canto é uma cena, então, em que mostra a versão de Dante para o fim da vida de Ulisses. É uma versão totalmente diferente da de Homero na Ilíada. Aqui na versão de Dante, que é magnífica também, eles não vão para Ítaca e nem morrem os companheiros de Ulisses. Em Homero morrem todos. Ulisses volta sozinho, daí encontra aquela baderna lá no seu palácio em Ítaca, que os pretendentes queriam casar com Penélope, aquela confusão toda, ele tem que matar os pretendentes. Aqui na versão de Dante, Idade Média, afinal, não temos isso, né? Aqui nós temos uma outra versão, que Ulisses nunca perdeu o gostinho de conhecer novos mundos. Ele quer conhecer aí o que tem além do Oceano Atlântico, né? Ele faz a viagem aqui para baixo do Equador. Gente, é magnífico isso aqui. É o Dante também querendo conhecer, né? E a geografia de Dante aqui, ela não tem ainda as Américas, né? Não sabiam, Dante não sabia disso aqui. Então ele vai colocar uma montanha, que é a montanha do Purgatório, e aí, eu não vou contar, vou ler devagar aqui. E aí, mas vai ser essa ânsia de conhecer aqui onde nós estamos, né? Isso lindo demais isso aqui. Quando eu li a primeira vez, eu nunca esqueci. Eu ficava imaginando, mas será que isso aqui não aconteceu depois que ele vai para Ítaca? Mas você vai aprendendo, gente, que os mitos têm várias versões. Então, assim, aqui é uma versão, e o Dante cria a dele, né? Dante continua. A crista maior daquela chama antiga, o Ulisses, murmurando, começou a oscilar e a tremer. Comparação. Como uma chama que bruxuleia, angustiada pelo vento. Olha que verso lindo. Como uma chama que bruxuleia, angustiada pelo vento. E então ela começou a oscilar para cima e para baixo, como uma língua que se move, outra comparação, né? E através da chama ouviu-se uma voz que respondeu em nossa direção. Aí vem o discurso, a fala de Ulisses. Quando me afastei para longe de Circe, então ele começa a falar, né? Que ele estava lá com aquela deusa Circe na ilha, que me manteve dominado por um longo ano, um ano ele ficou lá, próximo a Gaeta, que recebeu este nome de Enéas. Então ele faz um elogio aqui a Virgílio, né? A cidade de Gaeta foi fundada por Enéas, que lhe dá esse nome. Então ele fala, quando eu cheguei perto de Gaeta, que Enéas fundou, nem a doçura do amor do meu filho, Telêmaco, que estava procurando o pai, a telemaquia, né? Nem a triste reverência pelo meu velho pai, que estava também lá angustiado, esperando o filho, lá em Ítaca, e nem o amor que eu devia a Penélope para fazê-la feliz. Ela ficava tecendo aquele manto, né, esperando se Ulisses chegaria, né? Durante o dia ela tecia, à noite ela desfazia. Os pretendentes começaram a perceber isso. Então nem o filho, nem a mulher, nem a esperança do pai de ver o filho poderiam extinguir aquele ardor, desejo de conhecer o mundo, né? Aquele ardor dentro de mim. Ele é um astucioso, né? Ele quer viajar. Uma vontade imensa de conhecer o mundo e todos os vícios e virtudes humanas. Queria conhecer as pessoas, né? Os vícios, as virtudes. Então isso não está na Ilíada, gente. Então lancei-me aquele mar revolto e aberto. Então ele vai para o Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo que é muito diferente do mar Egeu. Então ele sai do mar Egeu, onde eram as suas andanças, e vai para o Mediterrâneo. Com apenas um navio e uma pequena tripulação. Então ele tem aqui, ele não perdeu nessa versão nenhum dos companheiros. Aqueles que nunca me abandonaram. Ulisses é aqui representado em sua última viagem, mas partindo da ilha de Circe e não de Ítaca. Dante o apresenta em uma nova abordagem, rompendo com todos os laços do lar. Por que o Dante não colocou ele saindo de Ítaca com outros companheiros, né? Não perdia a referência a Homero. Na Odisseia, Ulisses havia perdido todos os seus companheiros antes de retornar a Ítaca, e Tiresias, o cego adivinho, ele profetizara que suas últimas andanças, as andanças de Ulisses, seriam para o interior, lá da ilha de Ítaca, que ele andaria por lá. E aqui o Dante fala, não, ele nem foi em Ítaca.
Ele deixou a mulher lá esperando, o pai, o filho, ele foi conhecer o mundo, né? Quis desvendar o oceano, conhecer os vícios e virtudes humanas, aquele ardor de conhecer o mundo. E eu vi toda a orla marítima, em ambas as mãos. Cheguei até a Espanha e vi Marrocos e a ilha da Sardenha, e todas as praias banhadas por essas águas. É o que o Dante conhecia da geografia, que ele está falando aqui que o Ulisses está vendo isso, né? Atravessando aí o mar Mediterrâneo. Eu e meus camaradas envelhecemos com o tempo, lentamente, antes de chegarmos ao estreito onde se erguiam os antigos pilares de Hércules. Eles chegam no estreito de Gibraltar, que divide a Espanha e a Europa, né, da África. Os pilares de Hércules, o rochedo de Gibraltar na Espanha e o rochedo de Ceuta em Marrocos, ou Abila, né, que separam o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Então ele chega na divisa entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, aí nesses rochedos de Gibraltar e Ceuta. No mundo antigo acreditava-se que os pilares de Hércules simbolizavam o ponto onde acabava o mundo habitado. Na época só se conheciam 3 continentes, Europa, África e Ásia. De acordo com a mitologia clássica, os montes antigamente formavam um só rochedo e este foi partido em 2 por Hércules. Então aí o Estreito de Gibraltar foi partido em 2 por Hércules. Não se conheciam outros continentes no período, né? E era assim que Dante vai mostrar aqui para nós, que eles vão entrar pelos mares nunca dantes navegados, Camões, para sinalizar aos homens que não deveriam avançar os rochedos, né? Eles sinalizavam aos homens que não deveriam entrar nesse mar desconhecido aí do Atlântico. Fiquem quietos aí, não entrem por esse mar desconhecido não. E Sevilha já havia ficado para trás à direita, na Espanha, e a esquerda já havia passado por Ceuta, na África, né? Então eu disse a eles, aqui é o Ulisses falando aos companheiros: ó irmãos, vocês que cruzaram 100.000 perigos até vencermos o oeste, neste curto tempo de vigília que nos resta, antes que nos falhem sentidos e findem nossos dias, não se neguem a ter novas experiências e conhecer novos mundos despovoados além do sol. Esse desejo de Ulisses, né, de animar os companheiros a conhecer novos mundos antes que envelheçam e morram. Considerem de onde receberam a semente da vida. Vocês não nasceram para viver como selvagens. O que estão fazendo da vida de vocês, né? Mas para perseguir a justiça e o conhecimento. Por isso que estamos navegando por esses mares. Por isso que estamos descobrindo novos mundos. Os meus camaradas foram agitados com tanta ansiedade por este breve discurso que no curso a seguir nenhuma palavra de restrição poderia detê-los. Viramos nossa popa para o lado onde a manhã raiava e fizemos dos remos asas para o nosso voo louco, sempre tendendo à esquerda enquanto a nau avançava. Já víamos à noite todas as estrelas do outro polo, do Polo Sul, e sobre a planície daquele novo oceano, o Oceano Atlântico, nossos familiares, nossos céus familiares foram perdidos de vista. A tentativa de descobrir novos mundos, né? Desejo de conhecer o além do oceano. 5 vezes a face da lua se acendeu e novamente 5 vezes se apagou, desde que iniciamos a navegar no poderoso mar. Bonito, né, gente? O poderoso mar, o Oceano Atlântico. Cruzando o Equador, eles se encontraram sob os céus estranhos do hemisfério sul. Por 5 meses eles não viram nenhuma terra. 5 meses no mar, sem ver terra, né? Indo aí para o hemisfério sul, além do Equador. Né? Nós nos alegramos, quando diante de nós, eles estavam no poderoso mar Atlântico, ergueu-se uma montanha. Então aparece aqui a geografia de Dante, era o que ele poderia colocar aqui, né? Quem que é essa montanha? A montanha do Purgatório. De acordo com a geografia de Dante, é a única terra no hemisfério sul. Então, ele não conhecia, infelizmente, né, essa nossa terra. Então aqui para eles seria o Purgatório, né? Eles entraram em contato com a montanha do Purgatório. Entramos aqui, olha,
Quando diante de nós ergueu-se uma montanha muito escura à distância, e ela me parecia mais alta do que qualquer outra que eu já tinha visto. Nós nos alegramos, mas logo entramos em desespero, pois veio uma grande onda no mundo recém-descoberto e martelou em nosso navio contra sua proa. O que nós encontramos ali foi sofrimento, né? Uma grande onda martelando no navio, engolindo nosso navio. 3 vezes aquelas águas nos fizeram girar, na 4ª vez a nossa popa se ergueu, e conforme agradou a outro aqui com O maiúsculo, a Deus, né? A proa mergulhou fundo. Ou Poseidon, né? Não sei, já que Ulisses era pagão, né? Então, assim, mas o outro maiúsculo pode ser Deus mesmo, né? Conforme agradou a outro, a proa mergulhou no fundo. E então, acima de nós, o oceano novamente se fechou. Nossa, que coisa, né? Esse último verso mostra o oceano fechando o barco com os companheiros e Ulisses, né? E voltando aí a placidez das águas ou a serenidade dos mares, né? O desconhecido foi o quê? Foi encontrar esta morte, né? Toda viagem, toda literatura de viagem passa pelo risco da morte. E o Dante coloca que Ulisses, ao atravessar, ao querer conhecer o novo, encontrou a morte com os companheiros, né? Mas é esse desejo aí de conhecer que é mais forte do que a morte. A gente passa pela vida também para isso, né? A gente vai encontrar a morte, um dia o oceano vai se fechar sobre nós, metaforicamente, né? Mas a gente não pode perder o desejo de conhecer novos mundos, novas experiências, novos mundos além do sol. Que canto lindo! Esse que dá sentido à vida, né? Dante não conhecia, como acontecia na Idade Média, né, ainda aqui, a América, né? Não sabia, então ele coloca essa montanha do purgatório. Gente, eu amo demais essa Divina Comédia, esse canto 26. Então é isso, a gente vai continuar, né? Estamos quase no fim do inferno. Um abraço e até mais.